Não. Então tá, então vou chamar o pastor porque ele vai entregar a palavra para nós. Amém. Em nome de Jesus, a palavra que já está no coração dele. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Seja bem-vindo, irmão Renato, em nome de Jesus. Que você possa preparar o seu coração, irmão, para esta noite. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está preparado para sair com as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Amém. Se você entrou, levante a sua mão para o alto. Se você entrou com alguma dor, com alguns sintomas, que você entrou com algum mal, receba agora em nome de Jesus a libertação de todas as dores, de todas as setas agora em nome de Jesus. Que todo aperto no seu coração e que toda confusão mental caia por terra agora no nome de Jesus Cristo. Pai, toma conta deste culto, dirige este culto, que não seja o pastor, mas seja o Espírito Santo a manifestar aqui neste lugar, a falar neste povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Receba a sua bênção, receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos. A palavra de Deus sempre ela é uma direção que Ele nos dá. Amém? Eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, abra Eclesiastes capítulo 3, que eu quero fazer uma leitura rápida aqui, mas eu quero que você guarde em seu coração esta leitura, amém? Porque essa leitura ela vai fazer conexão com a palavra que Deus me deu ontem. E eu tenho preparado meu coração para entregar ela hoje, amém? Nunca esquecendo, irmãos, que o pregador, antes de pregar a palavra sempre é para ele, amém? Então é para mim a palavra e eu tenho que compartilhar do pão para os irmãos. Diga glória a Deus. Aleluia, santo é bom. Glórias ao Senhor. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Eclesiastes capítulo 3, quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, glórias a Deus, santo, santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda honra, amém? Amém. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1, preste bem atenção nesta leitura que eu vou fazer, é apenas uma leitura, mas eu quero que você guarde no seu coração. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele está dizendo na nossa vida. Amém? Há um tempo determinado para tudo aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer e é tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Derribar é derrubar, amém? Amém. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. Guarde essa leitura no seu coração. Só repita com o pastor, que o pastor vai ler aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. De novo, tudo tem o seu tempo determinado. Diga glória a Deus. Amém. Agora vamos lá em Marcos capítulo 8, a qual a palavra quer falar comigo e com você nesta noite. Diga glória a Deus. Irmãos, uma coisa que nós temos que aprender pela palavra de Deus é colocar verdadeiramente em prática aquilo que se ouve. Amém? Amém. Eu tenho colocado domingo retrasado, não sei se domingo agora que passou, a Jocelane pregou uma palavra, quem é que lembra? Eu acho que ninguém lembra dessa palavra. Sobre Jonas. Amém? Deu 4 direções ali,
Mas a que mais me chamou a atenção foi o tempo de Jonas, a qual o Jonas estava no barco, e a qual Jonas era um homem de Deus, era um homem que tinha um chamado de Deus, mas pela desobediência, ele acabou trazendo problemas para um pessoal, para pessoas que estavam dentro de um barco. Diga glória a Deus. Ali nós demonstra que a rebeldia, a desobediência, não vem só para a pessoa que pratica a desobediência, mas como também atinge a toda a família. Amém? Amém. Se eu sou desobediente dentro da minha casa, eu não sigo a direção da palavra de Deus, eu escuto ela, eu ouço ela, até o meu coração chega a dizer assim, ó, meu Deus foi forte. Mas se eu não colocar em prática, eu estou sendo desobediente. E isso pode me causar, irmão Renato, problemas dentro da minha casa. No meu casamento, com a minha filha, com o meu genro, com a minha casa. A minha casa é a minha família. Não confundam família com familiares, irmãos. Tem pessoas que ainda não se desligam de familiares. Deus disse, ó, te separa do teu pai e tua mãe e junta-te como uma mulher. Junta-te com a mulher. E os dois serão uma só carne. A partir que você casa, a partir que você gera filhos, essa é a sua família. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios, os primos, de longe e de perto, eles são família. Eles não podem decidir a sua vida. Agora, a sua esposa pode. O seu marido pode. Até os seus filhos podem te aconselhar quando eles veem que você está fora da casinha, vamos dizer bem assim. Porque eles saíram do ventre que Deus gerou dentro de você. Família é aquele que convive. Família é aquele que você vive 24 horas. Família são aqueles que convivem com você. Familiares é familiares. Cada irmão, cada família, ela vai fazer a sua vida. Amém? Amém? Cada um vai fazer a sua vida. A partir de agora, eu não meto mais a colher na vida dos meus familiares. Você precisa aprender isso. Se você não aprender isso aí, você se torna um rebelde. Porque a própria palavra de Deus está dizendo, ó, a partir de agora, você vai ser uma família. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando aquela palavra veio ao meu coração e eu estava sentado junto com os irmãos, eu comecei a colocar em prática. A partir daquele dia, eu senti a palavra no meu coração. E o que eu devo fazer quando a palavra toca o meu coração? Obedecer. Eu não posso deixar, eu não posso ficar pensando, eu não posso dizer a quem eu obedeço. Eu obedeço a Deus ou eu obedeço às minhas vontades? Porque se eu obedeço às minhas vontades, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Se eu estou na igreja é porque eu quero ter uma informação de Deus. Se eu estou na igreja é porque eu quero uma direção de Deus para a minha vida e para a minha família. Mas se é para mim fazer a vontade, então por que eu vou sair das casas? Diga glória a Deus. Então, desde aquele dia, irmãos, eu tomei uma decisão de certas coisas, como amizades, com pessoas com quem eu me conectava. Eu, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão. Aí você diz assim, não, mas pastor, mas será que não foi muito rígido? Se Deus falou, eu obedeço. Amém? Amém? Se a palavra falou comigo, que me importa a opinião do outro? Se a palavra tem falado comigo, o que me importa? O que importa é que eu esteja debaixo da autoridade de Deus. Quando você está debaixo da autoridade de Deus, tenha certeza, até um certo medo vai vir sobre você. Mas você não deve deixar de obedecer a Deus. Você tem que obedecê-lo. Amém? Porque quando você obedece a Deus, você vai nadar, você vai navegar contra o mundo, você vai navegar contra a opinião das pessoas.
Quando você anda com Deus, irmãos, quando você se posiciona, dona Cândida, dona Genesi, seu Agapito, quando você se posiciona com a palavra, não tem um que te apoie. Ah, enlouqueceu este. Eu já ouvi de familiares meus, até o meu pai falando de mim. Dizendo, olha, aquele depois que tomou as regras da igreja, mudou. Claro que eu mudei, eu ando com Deus agora. Amém. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, mas a direção que Deus me deu, eu não troco. Está ali a Juscelene, não é, João? Amém? Ou você anda com Deus e paga o preço de andar com Deus, ou você anda com o mundo e abandona a presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo, ele é inimigo de quem? De Deus. Acabou a história, irmão. Não tem que buscar rodeio. Não tem, irmã, de buscar. Ah, não, mas eu acho que eu vou buscar. Eu acho que não é bem assim. Não é assim, assim e pronto. Você anda com ele ou não anda. Não existe meio termo, irmãos. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Marcos capítulo 8, versículo 22. Diz assim: Jesus chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Marcos 8, versículo 22. E Jesus chegou a essa cidade que se chamava Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Jesus, ele não tinha uma igreja local. Ó, pessoal, venham na igreja. Não tinha. Jesus, ele era um andarilho. O senhor podia correr, ter a alegria, seu Agapito, de receber Jesus dentro da sua casa. Porque Jesus, ele andava, ele caminhava, ele não tinha uma placa de igreja. Ele chegava lá no seu Antônio, hoje me convém tomar um café e comer uma rapadura com o senhor. Aleluia! Aleluia, irmão! Amém, irmão? Jesus podia estar passando aqui nesta rua e dizer, hoje me convém chegar na casa da dona Cândida e comer um pudim com ela, e agora? Amém? Jesus é assim, irmãos. Jesus é assim. Então a palavra diz que Jesus, aonde ele passava, ali ele se parava e fazia sinais e maravilhas. Mas nós tínhamos que estar atento ao que ele fazia. Amém? E diz a palavra que quando as pessoas viram Jesus chegando naquele lugar, naquela cidade, clamaram a ele dizendo, olha, aqui tem um cego, precisa de visão. Esse cego aqui não significa uma pessoa cega, uma pessoa que não está enxergando, não tem visão. Não, essa cegueira que Deus quer nos mostrar através do Espírito Santo é uma cegueira espiritual. É uma cegueira espiritual que muitas vezes um pastor enxerga, um obreiro vê, alguém que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, vê, mas a pessoa não vê. Você pode ver que você fala para as pessoas muitas vezes, irmã, ou irmão, Deus está falando assim. Mas não é bem assim. Cegueira espiritual. Está vendo que está quebrando a cara, está vendo que está se arrebentando, e o Deus está falando, mas não é bem assim. Bom, continua nessa cegueira. Então Deus está mostrando para nós uma cegueira que existe em nosso coração, que muitas vezes nós não queremos aceitar. E Deus tem falado, e tem falado, e tem falado, e tem falado. Que nem uma pregação que eu vi de um pastor. O pastor pregava a palavra e um dia, uma certa vez, uma irmã chegou para o pastor e perguntou para o pastor assim, pastor, essa palavra, essa pregação que o senhor pregou, eu já vi o senhor pregar uma vez. Irmã, por que o senhor repetiu? Porque a senhora não deve ter se convertido ainda. E Deus está falando de novo. Amém? Porque se eu preguei, eu não me lembro de ter pregado, mas se eu preguei de novo, por que Deus está querendo falar alguma coisa com a senhora? E a senhora e o senhor não quer se converter? Amém? Glória a Deus. Então o que aconteceu? No versículo 23 agora, diz que o pessoal pediu para Jesus dar visão àquele cego. Olha o que Jesus fez com aquele cego. Olha só. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Só um momentinho aqui agora.
Jesus pegou ele pela mão e tirou ele do lugar onde estava. Tirou ele de dentro da aldeia, pegou pela mão e saiu. Jesus hoje, ele está vivo ou está morto? Está vivo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. Ele não mudou. Aleluia! Hoje Jesus, ele te pega pela mão, pela palavra. Hoje ele te pega pelo coração, do seu coração, pela palavra. Hoje pela palavra ele te tira do lugar onde você está. Ele pela palavra ele te tira das drogas, ele te tira da depressão, ele te tira da dificuldade, ele te tira de qualquer situação em que você está envolvido. Só você precisa ter fé, crer no que ele pode fazer. Aleluia! E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa agora. Imagina só, Jesus tirou ele para fora da aldeia, e ali Jesus começou a fazer um trabalho com aquele cego. Quando diz aqui Jesus cuspiu nos olhos e que impôs as mãos sobre ele, significa que Jesus, para fazer uma obra na pessoa, primeiro ele teve que tirar ela do lugar onde ela estava, para ali ele começar a trabalhar ela, a moldar ela, dar visão a ela, dar entendimento a ela, lavar ela, purificar ela, para ela começar a ser moldada de dentro para fora. Diga glória a Deus. Agora, o detalhe é, Jesus teve que tirar ela daquele lugar. Amém? Amém. Sabe por que eu digo isso aí? Porque Jesus esteve na própria casa dele, na família dele, e diz a palavra de Deus que na casa dele, na família dele, na cidade dele, diz que ele não pôde fazer muitos sinais, não pôde fazer muitos milagres, porque lá o povo não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Acreditavam que ele era o filho de José, que era o filho de Maria, que era irmão do fulano, do ciclano, mas ele, um filho de Deus, olhavam Jesus como aquela criança que ele era. É como hoje, tem familiares que olham para mim, me veio o Xavier. Olham para a dona Genesi, vem a Genesi. Mas por onde eu passo com ela, eu digo, esta mulher já foi consagrada, irmãos. Vocês devem acreditar na unção que está sobre ela. Eu digo ou não digo, dona Jessi? Especialmente para a família. Vocês recebam ela como uma mulher de Deus, não só como irmã de vocês, não só como familiar de vocês, porque ela foi consagrada de posição de mão por pastores e pela direção do Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Esse é o problema da família. Esse é o problema de todas as famílias que têm um cristão dentro de casa. Eles ainda enxergam o Xavier que foi criado no meio lá da gurizada, jogando futebol com quichute. O Renato usou muito quichute, né, senhor? É, né? Nós usávamos quichute. Chegava na casa um fedor. Amém? Então, vem o Xavier como aquele Xavier. Mas hoje não acontece tantas coisas na vida deles por não crerem quem eu sou hoje. Aleluia! Amém? Por isso que a nossa família, nossos familiares padecem, estão na mesma porque não creem no que Deus pode fazer através de nós. E por isso que Deus muitas vezes ele nos afasta, nos tira desse lugar, porque Deus quer nos usar em todas as áreas, porque aqueles que estão dentro da nossa casa não querem, mas Deus vai nos usar em outros lugares, onde a glória dele vai se manifestar poderosamente. Não houve sinais, não houve milagres na casa deles, aleluia! Não houve sinais, não houve maravilhas na casa da família de Jesus, mas por onde ele andava, ele ressuscitava até mortos. Amém. Aleluia! Tremendo, São Antônio. Mas os meus não querem, problema é deles. Eu sei que se eu sair daqui, eu vou ressuscitar morto em nome de Jesus. Aleluia! E Jesus teve que pegar aquele cego pela mão e tirar ele do lugar onde ele estava.
Porque sabia ele que naquele lugar Jesus não ia poder fazer muita coisa por aquele cego. Amém? E diz que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha a resposta no 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O homem estava passando por um processo de limpeza. Os olhos dele estavam se abrindo. Jesus cuspiu nos olhos dele, irmã Genesi, impôs a mão ali, fez a oração. E aí ele perguntou: e aí, como é que tu está vendo? Olha, eu ainda estou vendo os homens como as árvores. Ele estava recém sendo limpo. Ele não foi limpo imediatamente que ele abriu os olhos e enxergou. Não. Ele começou a passar por um processo. Dizendo para você, tem coisas que o milagre não vai vir da noite por dia. O milagre já aconteceu, mas o processo vai ser gradativamente. Você vai vendo os processos do milagre acontecer na sua vida. Aleluia. Se é a vontade de Deus, você sai daqui, você está numa cadeira de roda, um exemplo, vamos supor, está na cadeira de roda, se Deus quer, a pessoa dá um pulo e já sai correndo, caminhando. Mas também tem um processo como este homem estava passando. Deus quer tirar aquele homem da cadeira de roda, mas primeiro você vai passar por um processo. De que processo? Primeiro você vai se levantar, vai usar muletas. Primeiro vai usar o andador, depois vai passar para a muleta, e por último não vai usar mais nada, vai estar totalmente completo, vai estar totalmente curado. Processos da vida. Esse homem estava passando por um processo de abertura de olhos. Por enquanto ele estava na aldeia, ele estava cego, ele não enxergava nada. Mas o que ele não enxergava? Ele não enxergava aquilo que estava fazendo mal para ele. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas assim, irmãos. Olha, não, mas está tudo bem. Não, irmão, tu está passando mal, tu está morrendo espiritualmente, tu vive triste, tu vive desanimado. Tem algo errado que você ainda não está enxergando. E você precisa clamar a Deus, você precisa clamar a Jesus: Senhor, por favor, me mostra o que está invisível, me mostra o que está oculto, me mostra o que é que está me fazendo mal, me mostra, Senhor, por que a minha família é tão dura de coração, por que os meus não querem se converter, me mostra, Senhor, onde está o problema. Temos que fazer essa oração. Diga glória a Deus. Aleluia. E esse homem estava passando por esse processo. E diz no versículo 25 agora, olha só o que diz no versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Oh, glória! Deus salve de palmas. Aleluia! Viu que Jesus passou pelo processo. Diz a palavra que ele impôs as mãos de novo. Impôs as mãos. E aí sim, quando ele impôs as mãos, diz que o que estava cego começou a enxergar bem. Não tinha problema nenhum mais na visão. Abriu-se os seus olhos. Ele começou a enxergar tudo perfeitamente. Diz a palavra de Deus. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Ele enxergava até de longe, ele enxergava claramente. Jesus está dizendo assim: olha, quando Deus abrir os teus olhos, tu vai ver claramente muitas coisas que estão acontecendo ao teu redor. Mas eu preciso pedir isso ao Senhor. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me mostra por que eu tenho tanta dor no corpo. Senhor, me mostra, Senhor, por que eu tenho tomado tanto remédio e tem certas dores que não saem do meu corpo. Senhor, me mostra, Senhor, que tem certas coisas que acontecem dentro da minha casa e eu não sei porquê. Me dá essa visão, Senhor. Senhor, por que eu me perturbo tanto? Por que eu fico tão nervoso? Por que eu fico tão ansioso? Por que eu fico tão preocupado? Me mostra, Senhor, o que está me causando isso.
Porque com os olhos da carne, nós não vamos enxergar. Porque quando nós olhamos com os olhos da carne, nós se tornamos cego ao mundo espiritual. Quem enxerga o que vê aqui, Senhor, vocês estão vendo a caixa que está aqui. Eu estou vendo uma caixa aqui. Amém? Amém. Mas através da caixa eu não vejo o poder que ela sai até o coração de vocês. Glória a Deus. É o Espírito. Aleluia. Amém? Diz que esse cego, ele enxergou perfeitamente. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que Deus tem poder para te dar discernimento daquilo que você precisa. Para que Deus possa te mostrar no lugar que você está. A qual lugar que você tem andado. Que Deus possa abrir os teus olhos e ver, não, isto aqui não é mais o meu lugar. Isto aqui não é mais o meu ambiente. Isso aqui não é mais amizade para eu andar. Porque coisas se tornam muitas vezes, se tornam doença ao nosso coração. Pessoas acabam se tornando muitas vezes doença em nossas vidas. E Deus muitas vezes, Ele mostra isso para você. Diga glória a Deus. Aí entra aquela parte que nós lemos lá em Eclesiastes. Há tempo determinado para todas as coisas aqui. E você, não é Deus que vai mandar. Não é Deus que vai ordenar você. Mas Deus vai mostrar o caminho. E a decisão é de cada um de nós. Amém? É você que decide. Deus abre as trincheiras. Deus abre um caminho. Ele abre um mar para você cruzar. Mas quem tem que cruzar aquele mar é você. Amém? É você que tem que dar o primeiro passo. Não, tudo bem. Amém. Glória a Deus. Deus só está mostrando o caminho. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eu hoje vos apresento a bênção e a maldição. A bênção se me ouvires e obedeceres os meus estatutos e os meus mandamentos. E a maldição, quando não obedeceres os estatutos e os mandamentos deles e seguires a outros deuses. E quando ele fala a outros deuses, não é somente demônios ou imagem de escultura, mas os deuses que muitas vezes nós criamos dentro do nosso coração, com o nosso querer, com o que eu acho, com o que eu penso, porque é assim que eu ando e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí você já criou dentro de si mesmo um Deus. Por isso que hoje de cura e libertação, a cura muitas vezes não é só de uma doença, de um câncer, de uma diabetes. Eu nem estou com isso aí. Eu estou com o meu coração. Amém? Amém? A cura muitas vezes é no seu coração. A libertação muitas vezes é dentro do seu coração. Você está amarrado, você está preso e você não se desconecta dessas coisas. E Deus tem falado, há quanto tempo Ele já tem falado? E nós não ouvimos, porque muitas vezes a nossa consciência e a própria palavra de Deus diz que a nossa consciência nos engana e não tem coisa mais enganosa que o nosso próprio coração. Você pratica muitas vezes coisas que você diz, mas eu tenho que fazer porque é o bem. Claro que é o bem, mas é a direção de Deus? Às vezes a pessoa tem que passar pelo processo, e agora? Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aqui para nós finalizar, irmãos, diz no versículo 26, diz assim, ó, e depois que Jesus fez o olha só, olha os processos que Jesus Cristo faz com a pessoa. Primeiro, pegou pela mão e tirou o rapaz da aldeia, tirou o cego da aldeia. Depois ele fez um trabalho de libertação, dando visão, mostrando a ele a realidade das pessoas. E olha só, o terceiro ato de Jesus para aquele homem, olha o versículo 26. E mandou para a sua casa, dizendo, não entres aonde? Nas aldeias. Não entre na aldeia. Da onde Jesus te tirou, Ele está dizendo, se eu te tirei não é para você voltar. Amém? Amém? Se eu peguei da tua mão, eu te peguei pela mão e te trouxe, e fiz a obra na tua vida,
eu te limpei, eu te purifiquei, eu estou te dando visão nova das coisas da vida, eu estou te dando visão nova para tu andar, e tu vai voltar para a aldeia? Tu vai voltar para o pecado? Tu vai voltar a te lambuzar no erro, como diz a palavra? Vamos ali, não é isso que eu quero dar para você, mas me fez lembrar dessa passagem, lá em 1 João, vamos lá rapidinho, irmãos, aleluia, quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Amém. 1 João, aleluias, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Ele é bom em todo o tempo, diga glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é digno, e não há outro além dele, diga amém. Amém. 2 Pedro, umas folhas antes de 1 João, irmãos. Glória a Deus. Quem é de Jesus aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Olha só o que diz 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 20. Olha o que diz. Porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, que é do pecado, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ele está dizendo aqui, olha, eu te tirei da aldeia, te tirei da imundícia, a qual nós estávamos lendo ali em Marcos, te tirei, te coloquei uma visão, essa visão é o conhecimento. Hoje você conhece como é que é as pessoas. Hoje você sabe quem são as pessoas. Como você tem que tomar cuidado com as pessoas. Jesus te tirou da aldeia, te colocou uma unção, te colocou uma veste nova, te deu visão nova, te deu conhecimento através desta visão. E aí ele diz assim, pelo amor de Deus, não volta para a aldeia como nós lemos lá no fim, né? Nós lemos isso aí? Não volte, Jesus disse, não volte para a aldeia. Por quê? Para que não aconteça isso aqui de novo, tornando-se-lhe eles o último estado pior do que o primeiro. Olha só, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, como dizendo assim, olha, eu limpei você, eu dei visão para você, você conhece a palavra, mas mesmo assim eu não sei por que vocês voltaram para trás. Se eu falei que não é para voltar para o bem, se eu falei que não é para voltar para o pecado, se eu falei que não é mais para se envolver com pessoas fofoqueiras, se eu já falei para não se envolver com pessoas que vão te levar para o pecado, eu já falei para não te envolver com gente que não quer nada com Deus. Quem não quer nada com Deus quer com o diabo, isso é uma coisa certa, não existe muro para essas coisas. Não, eu estou em cima do muro, pastor, eu não sirvo a Deus e não sirvo Satanás, isso é conversa de demônio. Ou você serve a Deus, ou você é de Deus, ou você é o diabo e está só com uma capa de cordeiro por cima. E a qualquer momento você vai fazer uma burrada. Então aqui nessa palavra Deus está dizendo para nós, vocês são de Jesus. Eu limpei vocês, eu lavei vocês, eu dei visão para vocês. Por que agora vocês vão voltar? E olha só, e fica mais pesado. Olha, é a palavra falando. Se o pastor fala isso aí assim, a pessoa, não, o pastor enlouqueceu, o pastor foi grosso. Porque o obreiro pegou pesado. Mas é a palavra que está dizendo. Olha só o que diz ali, no versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, que era lavada, Jesus lavou, santificou, deu visão espiritual. O que aconteceu? Ao espojadouro da lama, voltou de novo para a lama, com perdão da palavra, voltou para o cocô de novo, se imundiciar tudo de novo.
se tornar aquela pessoa que era antigamente. E vai voltar o estado pior ainda. Com um estado pior, por quê? Olha só, entenda. Se o diabo perdeu a primeira vez a sua alma, o Espírito Santo veio, Jesus te pegou pela mão, te tirou da aldeia do pecado. Isso quer dizer que Deus te libertou das garras de Satanás. Satanás disse assim, ó, e eu perdi. Só que a palavra de Deus diz que o espírito imundo ele anda ao redor, procurando onde possa habitar. E diz a palavra que esse espírito imundo, quando ele não acha onde habitar, ele volta para o corpo que era antes. E quando ele olha, irmã, quando ele olha e vê que aquele corpo ali não tem a presença de Deus, não ora, não vai na igreja, não se preocupa em ler a Bíblia, não tira momentos para estar adorando a Deus, aquele vaso se torna o quê? Um vaso vazio. Aí diz que o demônio volta, ele vê aquele vaso vazio, a alma vazia, mas é aqui que eu vou habitar de novo, vou voltar para minha casa. Só que demônio não é burro, tem ser humano que é burro, irmãos, com perdão da palavra. Tem ser humano que é burro, você fala, você se consagra, você jejua, Deus te dá a palavra, mas a pessoa continua no erro, e fica um demônio com o pastor, e o pastor fala, e o pastor fala, eu não faço, faz irmão, não faço, faz irmão, não faço, é mais burro, e demônio não é burro, irmãos. Por quê, pastor? Porque o demônio, quando ele foi expulso a primeira vez, ele estava sozinho, ele tomou uma tuna de pau, e ele foi embora. Mas quando ele viu que o corpo de qualquer um de vocês estava livre, quando ele voltou, ele não voltou sozinho não. Diz a palavra que ele veio com mais 7 demônios, pior que ele. Sabe o que diz a palavra? Que o estado daquele homem ficou muito pior que a primeira vez. O que eu quero dizer para você, cristão, que você que é cristão, nunca saia dos caminhos do Senhor. Porque se o diabo te perdeu uma vez, ele não vai querer te perder duas. Ou ele te arrebenta pelo meio, ele arrebenta a tua casa toda. Ah, pastor, mas isso não é mesmo. É, bom, a palavra está aqui. Está aqui a palavra. Nunca se desvie, se afaste. Deus já te tirou da aldeia, se afaste. Eu me afastei da aldeia. A minha esposa tem testemunha ali, ó. É eu e a minha família só. E depois que eu ouvi as pregações, as últimas aqui, estou saindo de mais aldeias ainda. Antes só com Deus, do que eu andar com o mundo e eu perder a presença de Deus. Aleluia! Pode aplaudir porque Ele é bom. Pode aplaudir porque Ele é bom, irmãos. Amém? Dona Maria se preocupando lá com a família, passou 4 meses fora da igreja depois. E o pastor dizia, toma cuidado, irmã Maria, toma cuidado, irmã Maria. Porque quando o pastor fala, é porque o pastor tem uma vida de oração. E Deus fala. Apesar de alguns, às vezes, colocar a fé do pastor em dúvida. Amém? Mas o pastor fala porque Deus fala. Aleluia! Glória a Deus! Então o que foi que Jesus falou lá? Jesus falou no finalzinho do versículo Marcos 8, irmão, só para finalizar aqui, para nós entrar em oração. Glórias, no capítulo 8, versículo 26 de Marcos, diz assim: e mandando-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Irmã Cândida, irmãos que estão aqui, irmãos que estão assistindo, não importa o que aconteça, nunca saiam dos caminhos do Senhor. Amém? Nunca saiam dos caminhos. Não importa a luta que você está passando, não importa, nunca deixe de orar, nunca deixe de louvar o Senhor, nunca deixe de botar um louvor dentro da sua casa. Nunca deixe de sentar ali na mesa, ali com a Bíblia, e fazer oração, pedir, papai do céu, me ajuda, me dá uma palavra, me abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meus familiares que eu não visito, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Amém? Amém. E mantenha-se com a vida reta diante do Senhor. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor, diga amém. Amém.
Deu glória a Deus? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. Ele é bom em todo tempo, amém? Em todo tempo esse Deus maravilhoso que nos ensina e que nos dá a direção, Ele quer sempre o melhor para nós, amém? Feche seus olhos e coloque a mão no coração.